Esse parar de Deus implica que Ele, nesse sétimo dia, está descansando. Se Ele está descansando nesse sétimo dia, dentro da narrativa, a indicação é que Ele está aqui. Então esse também é um dia de relacionamento. Relacionamento com Deus, com a família, porque não é possível nós termos uma notícia tão maravilhosa como essa, que Deus criou todas as coisas e separou um dia especial para o ser humano ter aquele encontro com Ele e nós reservarmos apenas esses momentos para desfrutarmos sozinhos. Eu não confio de que, tirando esse tempo, eu vá conseguir resolver as minhas atividades. Eu deixo os relacionamentos sempre para depois. E o perigo de deixar os relacionamentos para depois é que a gente nunca consegue entrar no descanso. O que vemos em Êxodo 16, o que é? É Moisés reeducando o povo em relação à guarda do sábado. Nos lembrando aqui da maneira como o povo trabalhou, o trabalho escravo no Egito, quando o faraó pressionou eles, não dando nenhum dia de descanso. Então o que a gente encontra é Moisés e Arão reeducando o povo em relação à guarda do sábado. A liberdade que eles haviam adquirido só seria plena se eles pudessem participar dessa liberdade entrando no tempo de eternidade com Deus. Essa liberdade vai ajudar eles a entenderem o propósito do que está prestes a vir no relato de Êxodo, que é o chamado à aliança com Deus. Sábado é a lembrança que descansar em Cristo significa confiar nele não apenas nas necessidades temporais, mas confiar nele como a sua justificação. Aquele que vai te restaurar, te dar o perdão, ele te dar força para viver mais uma semana ou quanto seja necessário neste mundo. O ritmo do mundo moderno está cada vez mais acelerado. O tempo parece estar mais e mais curto e escasso. O trabalho que suga as energias em troca da subsistência, as várias opções de entretenimento que se apresentam como escape da rotina escravizante, cada um tem sua contribuição em nos jogar na turbulenta experiência da vida. Parece que o que realmente importa vai ficando para trás. Temos a nítida impressão de que não estamos ficando mais jovens, e ainda assim não estamos onde sempre quisemos estar. O que falta? Será que existe um antídoto para toda essa insanidade? A Bíblia apresenta no ápice de sua trama inicial o sétimo dia como conferidor de sentido e pontua a santidade e o amor de Deus como primordiais em sua criação. No episódio de hoje, veremos como Deus usou a experiência do maná no deserto para ensinar ao povo sobre o sábado e a confiança na provisão divina. Não saia daí, o Teólogos já vai começar. Antes de a lei ser proclamada no Sinai, Deus estava ensinando o seu povo a guarda dos mandamentos, ou seja, a guarda do sábado do Senhor. Então, nós podemos ver em Êxodo capítulo 16, aqui está falando que eles partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Então eles queriam comer carne, estavam com saudade, mas aí diz o verso 4, então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Essa é uma evidência que a lei dos 10 mandamentos já existia antes do Sinai.
Na verdade, ali não veio a existir a lei dos 10 mandamentos. O sábado não veio a existir no Sinai. Ali foi a doação para um povo que era escravo e precisava ser educado, porque eles não sabiam nada. Estavam com muitos anos de escravidão e eles precisavam aprender, assim como Adão. Adão, ele nasceu, simplesmente foi criado, tinha um grande corpo, uma cabeça muito inteligente, mas ele precisava aprender as coisas de Deus. E aquele povo, como uma criança, Deus conduziu eles pelo deserto, para eles ali aprenderem. Então, através da doação do maná, eles iriam comer, mas também seriam provados se eles obedeceriam ou não. E o verso 5 diz: dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então, no primeiro dia, no 2º, 3º, 4º, 5º, Deus dava uma porção de maná. Mas no 6º dia vinha dobrado. Por quê? A partir do verso 14, então, diz: e quando evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobrava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia, porque em vindo o calor se derretia. Verso 22. Ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então, que milagre nós vemos aqui? Primeiro, Deus envia do céu o maná. O maná cai, eles deveriam colher apenas uma porção para cada dia. Se eles guardassem a porção do primeiro dia para o 2º dia, dava bicho. Mas quando chegou sexta, era para eles, sexta-feira, ou seja, o 6º dia, é para eles colherem em dobro. E eles colhiam em dobro, se preparavam para o 7º dia, o sábado, e não dava bichos. Então aqui nós vemos como Deus estava ensinando para o seu povo que o 6º dia é o dia da preparação. É o dia em que nós também, que aceitamos o senhorio de Cristo em nossa vida, devemos, naquele dia de sexta-feira, então fazer o alimento, prepará-lo para o sábado, porque no sábado nós não devemos fazer alimento, preparar. As lições divinas no deserto eram muito mais sobre o sábado do que sobre o maná. À medida em que o povo fazia a transição do Egito, sob um rei que não se importava nem com a dignidade e nem com o descanso, o caráter do sábado recebe um valor especial. Se eles estavam lutando para entender seu propósito, é porque nunca antes haviam contemplado a beleza de um dia cujo significado não estava no trabalho e na luta por sobrevivência, mas no descanso de quem confia no Deus que provê. O interessante é que quando o sábado é mencionado aqui em Êxodo 16, a ideia que se tem é que o mandamento já existia.
Tem um argumento muito forte para mostrar que o mandamento já existia muito antes mesmo do próprio evento do Sinai. Quais são os versículos que tratam sobre o sábado em Êxodo capítulo 16? Nós temos o versículo 23, o verso 25, versos 26 e 29. Nós vamos ler aqui esses versos de acordo com o contexto aqui, vamos tirar algumas lições e analisar aqui o dia de sábado nesses versos. Então, Êxodo capítulo 16, verso 23, eu leio aqui. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozei em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Bem, a palavra sábado aqui nesses versos é a primeira vez que aparece o substantivo, Shabat. É a primeira vez. A próxima vez vai aparecer em Êxodo capítulo 20, como já mencionamos. Em Gênesis capítulo 2 aparece o verbo, que é descansou, que é Shabat também, só que aqui em Êxodo 16 aparece como substantivo, portanto é a primeira vez que aparece a palavra como substantivo. A linguagem do texto mostra que o mandamento já existia. Por exemplo, quando o próprio Moisés ele fala assim, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Quando se usa o artigo aqui antes do sábado, tem uma ênfase demonstrando que esse elemento não é um elemento novo para a nação judaica, nem mesmo para o próprio Moisés. É um elemento que já vinha antes. Então, muito antes mesmo do próprio Sinai e muito antes mesmo do próprio evento do Maná, o sábado já existia. A própria maneira como Moisés, ele descreve o mandamento, né? Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Interessante que essas três palavras do verso, repouso, santo e sábado, é a mesma terminologia de Gênesis, capítulo 2, versos de 1 a 3. Então nós temos aqui os mesmos termos, não? O artigo definido o destaca o sábado, enfatizando como algo que já existia. No versículo 26, nós temos aqui Moisés ainda dando orientações sobre o sábado. 6 dias o colhereis, em referência aqui ao maná. Mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. A expressão no 6º dia e no 7º dia são palavras usadas também no contexto de Gênesis. Então a gente percebe que o pano de fundo, as palavras em comum aqui, na verdade, são as palavras de Gênesis, fazendo um link com Gênesis. Na verdade, Deus já havia falado sobre a guarda do sábado. A gente percebe no versículo 23, relendo, quando diz assim, ó, isto é o que disse o Senhor. A maneira como Moisés fala, parece que já houve alguma orientação antes. Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo dia. Então disse o Senhor, até quando recusareis guardar os meus mandamentos, como está escrito aí no versículo 28? Eu releio. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? A palavra até quando demonstra que esses mandamentos já existiam. Então, por exemplo, por mais que o sábado esteja sendo mencionado em Êxodo capítulo 16, no evento do Maná, mas a terminologia que é usada demonstra o próprio sábado vindo bem antes. Na verdade, o linguajar do capítulo nos faz uma conexão direta com Gênesis, não? O que vemos em Êxodo 16, o que é? É Moisés reeducando o povo em relação à guarda do sábado. Nos lembrando aqui da maneira como o povo trabalhou, o trabalho escravo no Egito, quando o faraó pressionou eles, não dando nenhum dia de descanso. Então o que a gente encontra é Moisés e Arão reeducando o povo em relação à guarda do sábado, a tal ponto que é por isso que o mandamento ele começa com a expressão lembra-te, já falando sobre Êxodo capítulo 20. Não? Interessante, no versículo 22 diz assim, ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado. O que quiserdes cozer no forno, cozeio. E o que quiserdes cozer em água, cozei em água. Então a gente percebe aqui uma ênfase em algo que já era conhecido do povo de Israel. Moisés, na verdade, está apenas relembrando o povo. Interessante, mesmo diante dessa ordem de Moisés, diz aí o versículo 20, que alguns não deram ouvidos e deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Interessante, aqui nós percebemos que Deus queria ensinar várias lições em relação ao sábado. Primeiro, lição de confiança, dependência diária. Segundo, foi ordenado colherem apenas a quantidade certa para cada dia. Então a lição sobre o sábado é uma lição de confiança. Ok? Por exemplo, a gente percebe esse eco sobre confiança de Maná
lá na oração do Pai Nosso, quando Jesus falou, dá-nos o pão nosso de cada dia. Então, é um eco do evento aqui que teve do maná. A gente percebe que o maná ele tinha um prazo de validade. Por exemplo, na sexta-feira eles poderiam colher em dobro, dando a entender que no dia seguinte não iria dar bichos, não ia cheirar mal. Não? Após a normalização do problema que eles tiveram ali, no versículo 22 diz, ao sexto dia colheram o pão em dobro. E Moisés fala, tá certo? Isto é o que disse o Senhor, demonstrando que o mandamento já existia antes. Então, em Êxodo capítulo 16, nós temos a seguinte lição sobre o sábado. O sábado já existia antes, não era algo novo. Moisés e Arão estavam reeducando o povo, e a terminologia que é usada em Êxodo capítulo 16 é uma terminologia que nos conecta diretamente a Gênesis, tanto capítulo 1, tanto capítulo 2, versículos de 1 a 3. A lição foi cuidadosamente calibrada para destacar o excepcional privilégio que era o sábado. Enquanto a comida que era miraculosamente provida a cada dia trazia a segurança do cuidado divino, ela também reforçava a necessidade do esforço e do trabalho diário. Porém, algo miraculoso ocorria na virada do sexto dia, fazendo com que as dolorosas memórias colecionadas sobre os chicotes às margens do rio Nilo abrissem espaço para faces que olhavam para cima, almejando um propósito maior. O povo de Israel, ao ele receber o maná, nós percebemos que ele é um povo que está sofrendo, está passando por um grande momento de provação. É um povo que havia saído de sua situação desumanizada no Egito, havia saído da condição de escravidão, havia ganhado a liberdade, mas ainda estava sofrendo as consequências dessa liberdade no deserto. E ao invés desse povo se voltar para Deus, o Deus que havia trazido a liberdade, eles passaram a reclamar. E mesmo naquele momento de reclamação, de insegurança do povo, Deus ouviu aquele povo. E Deus, ele se compadeceu e resolveu dar alimento para aquele povo, porque não era só simplesmente necessário dar liberdade, a verdadeira liberdade para aquele povo, mas também era necessário dar um meio de sustentação para aquele povo durante o tempo que eles estivessem no deserto. E Deus também ele vai usar a questão do maná como algo pedagógico, como algo educacional para o povo, para aquilo que está prestes a vir para eles em Êxodo 20, que é o chamado aliança com Deus. Em que sentido? Bom, Deus ele vai dar o maná durante 6 dias, e Deus diz o seguinte para eles: nesse sexto dia, toda a sua casa, todas as pessoas da sua casa vão coletar o dobro, não somente para a sexta-feira, mas também para o sábado. Eu vou dar condições para que esse maná que vocês coletem na sexta-feira chegue no sábado e ele esteja fresco, ele não esteja estragado. Mas você tem que coletar uma porção dobrada, porque o sábado vocês vão entrar em descanso. Então Deus ele está dando para o povo que não tinha controle de seu tempo, não tinha controle e liberdade para adorar a Deus, agora um controle de seu tempo para eles exercerem a real liberdade de adorarem a Deus. Então o que eles deveriam fazer era coletar dobrado no sexta e no sábado não coletar. E quando você chega no sábado, aquele maná que estava sendo dado ao povo desde o primeiro dia da semana até o sexto, ele não caiu. Então aquilo serve de uma preparação, de uma educação para o povo, no seguinte sentido, de que a liberdade que eles haviam adquirido só seria plena se eles pudessem participar dessa liberdade entrando no tempo de eternidade com Deus, que é o dia do sábado. E o mais interessante, essa liberdade vai ajudar eles a entenderem o propósito do que está prestes a vir no relato de Êxodo, que é o chamado à aliança com Deus. No sentido de que, nesse chamado à aliança com Deus, eles vão receber o sábado como mandamento. Então Deus ele está educando aquele povo a desfrutar da sua liberdade, dando uma identidade para eles e ao mesmo tempo educando-os a participar daquele tempo, aquele momento de eternidade que Deus queria que ele tivesse com eles. Ali no maná há algo diferente que é colocado. Deus agora, ele diz, eu vou sustentar o meu povo.
Vocês não têm alimento, estão no deserto, não tem como plantar, não tem como colher, mas eu vou sustentar vocês. E eu vou mandar meu pão para vocês. O interessante é que a narrativa apresenta que cada dia você pegava o suficiente para aquele dia. Quando chegava no 6º dia, você tinha que pegar uma porção dobrada para o 6º e para o 7º. Porque no 7º você não iria fazer a mesma atividade que você fazia nos 6 dias. Esta regra de você pegar dobrado, ela era uma regra curiosa, porque se você pegasse dobrado qualquer dia, no outro dia estava estragado. Mas do 6º para o 7º, não estragava. Então, o descanso sabático, aqui na experiência do maná, nos apresenta algumas coisas. Primeiro, Deus cuida de você, Deus cuida de mim. Cada dia, como Jesus disse, olha, não fica preocupado, eu cuido de você. Mas ele marcou um dia que é para você deixar de lado tudo aquilo que você faz rotineiramente e estar com ele. E ele falou, se você fizer isso, é onde nós temos a bênção em Isaías 58, eu vou sustentar você com a herança de teu pai, Jacó. Então, já na experiência no deserto, Deus estava dando a certeza de que ele ia cuidar de seu povo na terra prometida, se eles dedicassem esse dia para, em Deus, terem o descanso físico, mental, espiritual. Ou seja, o descanso do sábado está na confiança que eles iam depositar em Deus, na fé que eles iam depositar que Deus ia cuidar deles. E isso é central na salvação. Isso é a base da justificação pela fé. Então, sábado é a lembrança que descansar em Cristo significa confiar nele não apenas nas necessidades temporais, mas confiar nele como a sua justificação. Aquele que vai te restaurar, te dar o perdão, ele te dar força para viver mais uma semana ou quanto seja necessário neste mundo. É triste que alguns que vão para o sábado, eles não desfrutam dessa bênção. Estão tão preocupados em não transgredir que se esquecem em descansar em Cristo e crer nele como justiça nossa e nele depositar a sua confiança. O povo de Israel ainda não estava preparado para compreender toda a realidade que o sábado carregava. Eles precisavam ser reorientados e recondicionados em preparação para a vida como homens e mulheres livres. Aqueles seres humanos conheciam competição, mas não comunidade. Aprenderam coerção, mas não convicção. E agora, as pesadas e cruéis demandas vindas das mãos do faraó estavam sendo trocadas pela gentil e carinhosa provisão das mãos divinas. Um outro elemento que eu acredito que é tão importante quanto este é que o sábado também é um repouso de confiança. É a certeza que Deus provê todas as coisas. Quando eu consigo entrar no descanso, e aí eu posso ir lá para o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 4, 9 até o verso 11. Especialmente o verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Esse verso aqui diz-nos que ainda precisamos e temos um descanso a entrar. Talvez, e aqui o contexto leva-nos a Êxodo capítulo 16, quando os israelitas receberam a ordem para recolher o maná. E eles deveriam recolher o maná até a sexta-feira. E na sexta, inclusive, eles recolhiam em porção dobrada. Quando chegava o sábado, não havia o maná para ser recolhido. Era um exercício de confiança em Deus, porque todos os dias, se eles recolhessem o maná e deixassem para o dia seguinte, o maná, segundo a Bíblia, já estava apodrecido, ele não servia para o dia seguinte. A cota daquele alimento que se recolhia no deserto durante o êxodo, era uma cota que servia para o dia específico.
Só que quando chegava na sexta-feira, havia um duplo milagre. O primeiro milagre era ter o dobro da quantidade dos outros dias. O segundo era que esse maná recolhido, ele não se estragava para o dia seguinte. Então aqui é um duplo milagre. Quer dizer, o israelita, ao descansar no sábado, ele tinha convicção de que o alimento já lhe estava provido. Ele não tinha mais a incerteza ou a insegurança quanto a isso. Mas ainda assim teve gente que no sábado pela manhã, não recolhendo na sexta-feira, ou seja, se havia um duplo milagre na sexta, havia também uma dupla desobediência no sábado. E a dupla desobediência qual era? O israelita que não recolheu o maná no sábado, ele agora sai ao sábado para procurar esse maná. E ele poderia ter justificado, não, nos outros dias estraga, eu preferi. Ele não encontrou. E por não ter encontrado, ele nem descansou e nem pôde experimentar as bênçãos daquilo que ele poderia ter experimentado se ele tivesse recolhido na sexta-feira. Então, o maná era uma lembrança para o israelita de que a entrada ao sábado significava confiar plenamente no cuidado de Deus. Deus cuida do seu povo. E ao longo da história, nós podemos encontrar isso em várias situações. Quando nós repousamos no dia de sábado, nós estamos dizendo também que podemos ter a mesma experiência de convicção, a mesma experiência de confiança no amor providenciador de Deus. O verso 9 desse mesmo capítulo diz: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Nós somos convidados a repousar no sábado e experimentar a certeza de que Deus proverá todas as coisas. Enquanto eu estou em comunhão com Ele, Ele já está trabalhando, Ele já está operando para que tudo aquilo que eu necessito possa ser provido. Em alguns momentos nós estamos tão agitados atrás das coisas, buscando aquilo que necessitamos para o nosso sustento, que nós esquecemos de Deus. E não só de Deus, mas dos outros relacionamentos também. Na ordem de Deus, os relacionamentos estão em primeiro lugar. Busca primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? Podia ser reduzido em 2 grandes mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Quer dizer, na ordem de Deus, primeiro os relacionamentos, depois as outras coisas. Na ordem do mundo, primeiro todas as coisas, e se der tempo, os relacionamentos. Há uma inversão aqui da ordem. E o sábado também ensina que Deus está no controle das coisas. Quando eu paro e eu me coloco nas mãos de Deus, eu confio que Deus está no controle de todas as coisas e, acima de tudo, que Ele provê tudo aquilo que eu preciso. A palavra santificar e santificou faz um link, que é a palavra kadosh, aí no hebraico. Essa palavra está fazendo um link entre a introdução e a conclusão. Normalmente a gente chama isso aqui de paralelismo de envelope, quando uma ponta está ligando com a outra. Então a palavra kadosh aqui, ela está ligando as duas pontas, tanto a introdução quanto a conclusão. O faraó não dava folga para os israelitas, eles não tinham direitos, viviam uma vida realmente de escravidão. E então agora Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, que te livrei da casa da servidão. O relato da criação fala assim: o primeiro dia que ele começa, ele tem um fim. A mesma coisa do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto. Mas do sétimo, não há um fim. E é um ciclo repetitivo para que o povo pudesse sempre se lembrar de que aquilo que havia sido feito com eles jamais deveriam buscar fazer com outros.